E a segunda questão é que você não enfrentou, você não analisou a estratégia de defesa, né? Ou seja, dizer que deveria interpor uma exceção de incompetência territorial ali nos termos do artigo 800 da CLT. De fato, a análise da competência está correta, mas o procedimento não. Tá bom, então, professor, desculpa, tá? Desculpa. Imagina, não, Todo imagina. mundo aí que eu tomei um tempinho de O vocês. importante é que fique claro, assim. Ficou claro? Obrigado. Ficou claro, ficou claro. Beleza. Desculpa, Oi, Sara. Eu gostaria só que o senhor me esclarecesse a questão 2. Eu fiquei na dúvida, aproveitando a oportunidade. Deixa eu ver aqui. 2. É. Sobre a competência territorial, é correto que se afirma em: quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara do trabalho da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta será competente a vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Isso aqui acho que é o texto da lei, né? Do 651, parágrafo 1º, né? Não sei. Mas veja bem, então, Sara, o 651, ele traz para a gente 3 regrinhas de competência, né? Ele traz a regrinha geral, que é a do caput, que é quando eu tenho empregado e empregador fixos, né? A empresa desenvolve suas atividades em um local fixo e o empregado trabalha nesse local. O parágrafo 1º, então, e aí na hipótese do caput, vai ser no foro de prestação de serviço, né? E aí tem toda aquela discussão. Ah, mas e se o cara foi transferido? Uma parte da doutrina vai entender que tem que ser no último local de prestação, outra parte da doutrina vai dizer que é em qualquer lugar de prestação. A regra do parágrafo 1º, que é essa que eu copiei aí para você, é aquela em que eu tenho uma empresa fixa e o empregado ambulante, né, o empregado viajante. É o que acontece, normalmente, esse é o exemplo que a doutrina dá, e é o exemplo que eu trouxe também em aula, aquele representante de indústria farmacêutica, por exemplo, que tem uma filial a que ele está subordinado, e aí ele faz a cobertura de um determinado espaço geográfico representando a sua empresa. Nessa hipótese, a regra principal de competência é o local em que está sediada a filial a que esse empregado é vinculado. Não havendo esse local, vai ser, então, foro de domicílio ou a localidade mais próxima. Inclusive, acho que teve uma discursiva que tratava de uma situação semelhante. Deixa só eu ver se foi na turma de vocês ou se foi na da noite. É que, na verdade, professor, tá, a minha dúvida é, de fato, o senhor meio que copiou e colou o artigo da lei, o parágrafo, né? Mas é que eu estava em dúvida, porque por um equívoco, obviamente, que eu só percebi agora, eu pensei que junta e vara fosse coisas distintas. Eu achei, eu achei que a junta fosse específico para conciliação e tudo mais, então realmente foi um equívoco meu. E eu fiquei procurando na hora, eu falei, gente, mas não é possível que isso aqui tá certo. Mas sabe por que você teve dificuldade de achar? É porque a gente tratou disso assim muito rapidamente quando a gente começou a estudar a organização da justiça do trabalho. E aí eu comentei com vocês assim, ó, foi coisa de 2 ou 3 slides, assim, super rapidinho. Ó, pessoal, toma cuidado, porque às vezes a CLT utiliza o termo junta de conciliação, porque é o termo que designava o órgão jurisdicional na época em que foi publicada a CLT. Hoje, né, desde 1998, as juntas de conciliação foram substituídas por varas do trabalho. Então, cuidadinho com isso, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. O que mais, pessoal? Nossa, Gabriela, eu não conhecia essa fala aí dessa pensadora contemporânea. Minha filosofia está antiga. Alguém mais, pessoal, quer comentar alguma coisa da prova, tirar alguma dúvida? Sobre o seminário, nossa, eu fiquei bem satisfeito com o seminário, não, com a audiência de vocês. Foi bem bacana, vocês estão de parabéns, viu? Só observar, pessoal, que a grande maioria que perdeu aí uns 2 ou 3 décimos, perdeu na ata, né? Perdeu na ata por quê?
porque não leu as instruções. Sabe aquela história de que a gente tem que ler o manual de instrução quando a gente compra um produto? Na hora de fazer trabalho é a mesma coisa, pessoal. Vocês não viram lá naquele fórum que eu abri, onde eu dizia o que tinha que ser feito? E aí a grande maioria de vocês não consignou, por exemplo, a apresentação de defesa durante a audiência. Lembra? Então, veja, o meu roteiro de audiência, ele diz que tem que ter pregão, isso aí todo mundo botou, né? Registrou as partes presentes, aí dizia que tinha que ter primeira proposta conciliatória, tinha que ter a apresentação de defesa, tinha que ter réplica, tinha que ter pelo menos o depoimento pessoal do reclamante e do reclamado, poderia ter oitiva de testemunha, as alegações finais poderiam ser remissivas, teve gente que esqueceu de consignar isso, e tinha que ter a segunda proposta conciliatória, né? A sentença era facultativa, teve só um grupo que fez a sentença, que inclusive eu fiquei muito feliz, dei até uma procuradinha assim no Google para ver se não era nenhuma cópia nem nada, não encontrei. Então, se me enganaram muito bem, e eu confesso que eu fiquei muito feliz de ver que esse grupo se dedicou, né? Se eu não me engano, é o grupo aí da Isabela, Jonas, Gabriela Braga, exatamente. E foi muito legal ver que vocês fizeram aquilo que não era obrigatório e que fizeram bem, sabe? Cumpriram o raciocínio, né, de se fazer uma sentença. E certamente, sentenciar um processo é uma das coisas mais complexas que tem no direito, né, porque ele trata de todo o processo, né, inclusive mental que é feito, né, que tem tese, antítese, tem uma síntese, e, enfim, fiquei muito, muito feliz mesmo com isso, e deixo aí os parabéns para o grupo que fez. Ezequiel disse que queria comentar alguma coisa, né, Ezequiel? Sim, está ouvindo? Pô. Sobre a questão número 6, sobre revelia. Uhum. Assim, a minha dúvida é se em nenhuma hipótese as testemunhas do réu podem ser ouvidas. Não a pedido dele. A pedido dele, não, mas é possível que o juiz determine de ofício. Sim. Entendi. Beleza? Que às vezes até acontece, tá, Ezequiel? Às vezes acontece, assim, do reclamado dizer, eu gostaria de ouvir o fulano de tal. Aí o juiz vai lá e indefere. Indefiro ante a decretação de revelia. No entanto, em razão do dever de busca pela verdade real, determino de ofício a oitiva da testemunha fulana de tal. O que eu quero que fique claro é que, quando o reclamado é revel ou recebe a pena de confesso por qualquer outro motivo, ele não tem mais o direito de pedir a produção de prova. E isso é muito sério, né? Porque é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para o nosso cliente quando a gente está advogando para o reclamado. E se ele faltar à audiência, ele vai ser considerado revel e não vai poder produzir novas provas. Certo. Entendi. Obrigado. Nada. O que mais, pessoal? Sobre a prova, sobre o trabalho, sobre a PS, qualquer coisa. Ai, Bruna. Você é uma figura, Bruna. Podemos encerrar, então, pessoal? Encerrando a N1. Fechou? Preclusão temporal. Oi, Larissa. Pensei que era encerrando a aula. Não, eu quero encerrar a N1 para poder entrar na N2. Estou ansioso. Estou ansioso Podemos. para produzir, minha filha. Podemos, prof. Começar, então, a N2? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eita, não fiz chamada ainda. Dou-lhe 3. Vamos fazer chamada. Obrigado por lembrar. Primeira chamada da N2, hein, minha gente? Que alegria. Com fé em Deus, esse 2020 está acabando. Doido para tomar uma furada em 2021, ficar imune a esse Covid. Oh, meu Deus do céu. Agiliza essa vacina, minha gente. Pode ser de gotinha também, que não tem problema não, né? A gente aceita. Já pensou que beleza? Uma vacina de gotinha?
Dia 22 foi a prova. 29/9. Andressa. Andressa. Presente. Beatriz. Presente, prof. Bruna. Presente, professor. Daniel. Daniel Victor. Dante. Daniel. Dante, Daniel Presente, peraí. Foi. Alô, presente. Beleza, foi. Ok. Acho que esse fone de 1,99 às vezes não funciona. Ô, Desculpa. Dante, tá aí. David William. Presente, professor. Tejarlene. Tejarlene. Presente. Éder. Éder. Desculpa, professor. Emily. Presente, Éder. Beleza, Éder. Emily. Emily Negrello. Presente. Ezequiel. Presente. E Fernanda. Presente. Gabriel. Gabriel Felipe. Não? Gabriela Braga. Presente. Gabriela Inian. Gabriela Celestino. Não? Graziela. Presente, professor. Yasmin. Presente. Isabela Caroline. Presente. Isis. Presente. Yuri. Presente. Abner. Presente. Isabela Barbosa. Presente. Janaira. Presente. Clarissa Sarati. Tô aqui, presente. Jonas. Presente. Larissa Carlota. Presente. Larissa Sodré. Presente, prof. Luiz Carlos. Presente, professor. Mara Lígia. Presente, professor. Marcela. Presente. Marlon. Presente, professor. Nana. Nana. Presente, professor. Natália. Presente. Michele. Presente. Ailane. Presente, professor. Ricardo. Presente, professor. Rodrigo. Tá aí, já vi. Sayonara. Presente, professor. Sara. Presente. Sidneia. Professor Rodrigo presente, eu errei o botão aqui na hora de ligar o microfone. Tranquilo, Rodrigo. Silvio. Presente, professor. Tainá. Presente. Thaís. Presente. Vinícius. Vitor. Presente, professor. Opa, Vinícius presente, professor. Uhum. Vitor. Obrigado. Vitor Pacífico. Walela. Presente, professor. Beleza pura, minha gente. Vamos lá, ler o testículo que eu mandei para vocês. Sim, não, talvez, quem sabe. Agora pronto, ninguém mais tem microfone, né? Só tem microfone na hora da chamada. Ai, ai, ai. Eu O quê, tenho. pelo amor de Deus? Pois então diga, meu filho, você gostou do testículo? Eu adorei. Uma Gostou, delícia. né, Jonas? Gostei. Jonas tem jeito. Testículo, é um testículo grande, né? Você achou grande? Grande. Rapaz, tem maior, viu? Se é grande, não é testículo. Que coisa esquisita. Esse papo Olha lá, minha gente. A gente começa a estudar os procedimentos do processo do trabalho, né? E aí eu quero lembrar a vocês
que falar em procedimento é falar de um caminho, né, que o processo vai seguir. É dizer que eu tenho como se fosse uma receita de bolo, né? Eu sempre faço essa analogia quando eu vou dar aula de processo civil e ela é totalmente aplicável aqui também ao processo do trabalho. Então, veja, quando eu falo em procedimentos, eu estou falando de caminhos que o processo vai percorrer, né? E aí, dentro do processo do trabalho, quando a gente pensa em dissídios individuais, a gente tem 3 procedimentos, 3 ritos comuns que nos importam, né? A gente tem, evidentemente, alguns procedimentos especiais, especialmente aqueles procedimentos que a gente vai importar do processo civil, como é o caso, por exemplo, da ação de consignação em pagamento, né, que a gente puxa lá do processo civil e aplica, como é o caso do procedimento para a defesa dos interesses coletivos, que vocês também já estudaram, né, que a gente vai puxar, mentira, não estudaram não, foi outra turma que estudou, mas que vão estudar ainda, que a gente puxa lá da Lei da Ação Civil Pública, né, o habeas corpus também é uma possibilidade, e a gente tem alguns procedimentos especiais que são regidos pela própria CLT, como é o caso do inquérito para apuração de falta grave. Mas, evidentemente, o que mais nos importa é compreender os procedimentos comuns. E dentro dos procedimentos comuns, a gente vai ter 3 ritos que a gente vai estudar a partir de agora. Antes da gente estudar cada um desses ritos, eu quero que vocês entendam que o critério que determina o rito é o valor da causa. Então, no processo do trabalho, o critério determinante do procedimento é o valor da causa. A lei trabalhista traz como se fossem caminhos que vão ser percorridos de acordo com a complexidade da causa, e essa complexidade é determinada pelo legislador de acordo com o valor que está sendo discutido. Então, anotem aí, montem uma tabelinha, alguma coisa assim, para vocês nunca esquecerem. Tem que estar sempre na ponta da língua que até 2 salários mínimos é o procedimento sumário ou de alçada, até 2 salários mínimos, procedimento sumário ou de alçada, deixa eu escrever aqui para vocês, até 2 salários mínimos, procedimento sumário ou rito de alçada. De 2 a 40 salários mínimos, eu tenho o rito sumaríssimo. Mais de 40 salários mínimos, eu tenho o rito ordinário. Beleza? Então, até 2 salários mínimos, procedimento sumário ou de alçada. De 2 a 40 salários mínimos, eu tenho o procedimento ou rito sumaríssimo. E mais de 40 salários mínimos, eu tenho o rito ordinário. Beleza? O STF, em um determinado momento, foi provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade da vinculação do procedimento ao salário mínimo, né, ao valor da causa. E o Supremo disse que essas normas são constitucionais. Então, não há nenhuma dúvida de que o rito do processo pode ser determinado de acordo com o valor da causa. E chama a atenção de vocês no sentido de que não é apenas o processo do trabalho que é assim, né? A gente tem, por exemplo, o juizado especial, que também tem um critério baseado no valor da causa, né? Bom, pensando aí no nosso primeiro procedimento, que é o procedimento sumário ou rito de alçada, eu quero destacar para vocês que ele é regido pela Lei 5584. Essa Lei 5584 dispõe sobre diversas questões de organização da Justiça do Trabalho e, dentre outras coisas, vai dizer para a gente que as causas cujo valor não exceda 2 salários mínimos vão ser julgadas pelo procedimento sumário ou rito de alçada. Além de saber o valor limite para a propositura de uma ação pelo rito sumário,
é importante que vocês saibam outras informações. A primeira delas é de que, no procedimento sumário, não se admite recurso para discutir o que não seja matéria constitucional. Então, nas minhas causas de até 2 salários mínimos, os recursos versarão exclusivamente sobre matéria constitucional. E aqui a gente vai ter uma série de discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre qual é o recurso cabível. O Supremo, recentemente, disse que não é cabível recurso extraordinário, que era uma tese que prevalecia até então, né? Como a Lei 5584 diz que só cabe recurso para discutir matéria constitucional, o recurso que discute matéria constitucional normalmente é o recurso extraordinário. O Supremo disse, no entanto, que não é esse o raciocínio. O raciocínio é que deve ser interposto um recurso ordinário, mas esse recurso vai ter a sua fundamentação vinculada. Ele só vai poder discutir, então, matéria constitucional. Segunda questão importante é que, nessa toada, né, de que não pode discutir nada que não seja matéria constitucional, eu estou dizendo para vocês que o rito de alçada não tem duplo grau de jurisdição. Eu não posso, por exemplo, discutir questão probatória, questão fática, eu não posso discutir justiça no caso concreto, né? Então, efetivamente, a Lei 5584 cerceia o duplo grau de jurisdição. E as decisões do Supremo envolvendo a Lei 5584 são o meu principal argumento para dizer para vocês que o duplo grau de jurisdição não é uma garantia constitucional, é uma garantia legal. Isso porque o Supremo confirmou a constitucionalidade do dispositivo da 5584, que diz que não cabe recurso para efetivar o duplo grau. Só vai caber recurso, então, para discutir a matéria constitucional. E dentro desse sistema que foi pensado aí pela Lei 5584, a gente tem algumas peculiaridades que vão fazer com que a gente entenda por que não cabe recurso. Uma delas é que o juiz vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas, mas ele não precisa fazer ata de depoimento, ele não precisa escrever o que as testemunhas e as partes disseram. Da mesma forma que a sentença no procedimento sumário é uma sentença extremamente enxuta, é uma sentença que o juiz vai dizer muito por cima por que ele chegou àquela conclusão. Então, como eu não tenho ata de depoimento e como eu não tenho uma fundamentação detalhada, eu não tenho como ter recurso, porque o tribunal não vai ter acesso, por exemplo, às provas que foram colhidas em audiência. É um sistema absolutamente cruel com as partes, né? Vamos combinar que não ter o duplo grau de jurisdição é uma coisa terrível, né? Você fica sujeito ao que o juiz decidir, sem ter possibilidade de recurso, e isso é péssimo. E aí, como o critério para definir o rito é o valor da causa, a gente consegue fugir, tá, pessoal, do rito sumário muito tranquilamente. Imagina que você tem um pedido aí para fazer de 1 salário mínimo. É só você botar aí um dano moral de um outro salário mínimo que você vai conseguir fugir desse procedimento terrível. Beleza? Bom, essas são as informações básicas do procedimento sumário, que é de até 2 salários mínimos, não tem duplo grau, esse dispositivo teve a sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo, a ata de audiência não precisa registrar o depoimento das partes, das testemunhas, e a sentença vai ser extremamente simplificada, registrando os mínimos elementos probatórios que o juiz conseguiu colher. Só isso. O resto é tudo igual ao procedimento ordinário. Bom, sobre o procedimento sumaríssimo, a gente tem aí, então, a primeira observação, que é o valor da causa, né? Vão estar sujeitas ao procedimento sumaríssimo as causas que não excedam a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Observem que o 852A da CLT, que foi inserido aí em 2000,
fala dos dissídios que não excedam a 40 vezes o salário mínimo, nada dispondo sobre o procedimento sumário, né, que foi instituído pela Lei 5584, que, se eu não me engano, é de 1970. Então, a doutrina, durante algum tempo, se questionou: será que a Lei 9957, ao instituir o procedimento sumaríssimo, acabou com o procedimento sumário? Ou seja, todas as ações de 1 centavo até 40 salários mínimos serão obrigatoriamente regidas pelo procedimento sumaríssimo? Não. A doutrina chega à conclusão de que essa alteração da CLT não extingue a aplicabilidade da Lei 5584 no que tange à instituição do procedimento de alçada. Então, por isso que eu digo para vocês que as causas de até 2 salários mínimos continuam regidas pelo procedimento sumário, mais de 2 salários mínimos e menos de 40 vão ser regidas pelo procedimento sumaríssimo, e mais de 40 salários mínimos vão ser regidas pelo procedimento ordinário. Quando a gente vai estudar procedimento, a gente costuma estudar só as peculiaridades, porque a regra geral a gente vai estudando à medida que vê petição inicial, contestação, as audiências. Então, basicamente, eu vou destacar aqui para vocês algumas peculiaridades que são importantes no que dizem respeito a esses procedimentos sumário e sumaríssimo, tá? Quanto ao procedimento sumaríssimo, a gente já sabe, então, o valor da causa, mas existe um outro critério que a gente pode dizer que é um critério subjetivo. Isso porque o 852A não admite que a administração pública direta, autárquica e fundacional sejam parte em ações de procedimento sumaríssimo. A gente vai ver um pouco mais adiante que o procedimento sumaríssimo tem esse nome justamente porque ele é mais célere. E para ele ser mais célere, ele adota uma série de medidas que vai fazer com que ele seja mais rápido, né? Dentre elas, eu tenho hipóteses recursais muito mais enxutas no procedimento sumaríssimo. É como se eu pensasse assim, ó, no procedimento ordinário, eu tenho uma plenitude recursal, eu posso interpor diversos recursos. No procedimento sumaríssimo, eu tenho um pouco menos de recursos, e no procedimento sumário, que é o mais rápido de todos, eu tenho uma recorribilidade ainda mais reduzida, de modo que a gente chega no extremo de não ter duplo grau, por exemplo, de só poder discutir matéria constitucional. Então, por esse motivo, a CLT exclui a fazenda pública do procedimento sumaríssimo, né? Já que a gente está falando aí de um interesse público, né? A gente vai, então, sempre remeter à administração pública ao procedimento ordinário, onde eu tenho mais possibilidades recursais para a defesa do erário. Tranquilo? Mais observações importantes, pessoal, agora sobre petição inicial, citação, enfim. A primeira delas vai dizer para a gente assim, olha, o pedido deve ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Aqui, a gente tinha uma peculiaridade do procedimento sumaríssimo até a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017. Isso porque, antes da reforma trabalhista, apenas as ações de procedimento sumaríssimo tinham que indicar o valor correspondente a cada pedido. Hoje, depois da vigência da reforma trabalhista, todas as ações trabalhistas têm que ter indicação do valor correspondente. Então, eu não posso pedir, por exemplo, a condenação do reclamado a pagar ao reclamante 2 horas extras por dia no período de 1 ano. Eu tenho que dizer quantos reais equivalem a esse pedido. Então, eu tenho que fazer o pedido certo, 2 horas extras por dia, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, vírgula, que equivalem, valor correspondente, a X reais. Beleza? Daqui, então, a gente tem a importância do cálculo trabalhista, né, pessoal? A importância de dominar o cálculo, de dominar as ferramentas de cálculo, porque a gente tem que ter isso já na petição inicial. Outra peculiaridade extremamente importante, no procedimento sumaríssimo não se admite citação por edital.
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. O que isso significa? Significa que, lá na minha petição inicial, eu vou ter que indicar o endereço preciso, e se o reclamado não for notificado pessoalmente, o juiz do trabalho vai extinguir o meu processo. Ele vai extinguir porque eu não posso, dentro do procedimento sumaríssimo, fazer uma citação por edital. Alguns doutrinadores entendem que, em nome da celeridade da economia processual, o juiz, ao invés de extinguir, deveria converter o processo em procedimento ordinário. Mas essa não é a tese que prevalece, tá? A tese que prevalece é que, por se tratar de um procedimento sumaríssimo, deve extinguir, e aí o autor, então, entrar com um novo processo, agora pelo rito ordinário. Professor, mas o senhor me disse que as ações trabalhistas têm o seu rito determinado pelo valor da causa. Vamos supor que eu queira ajuizar uma ação trabalhista no valor de 20 salários mínimos contra o Silvio Santos. E eu não tenho o endereço do Silvio Santos. Então, eu preciso fazer uma citação por edital. Como é que eu posso fazer essa citação por edital se o valor da causa me exige obrigatoriamente procedimento sumaríssimo? Alguns doutrinadores e alguns juízes, inclusive, vão dizer para a gente que, quando não tiver o endereço correto, tem que ajuizar uma ação sumaríssima para tentar citar no último endereço que você tem e depois que esse processo for extinto, entrar com um novo pelo procedimento ordinário. Beleza? Inciso terceiro, a apreciação da reclamação deve ocorrer no prazo de 15 dias a contar do ajuizamento. Impossível, né, pessoal? Podendo constar de pauta especial, conforme o movimento judiciário da junta. Eu falei que tinha mudado o nome em 98, né? Na verdade, foi em 2001 que mudou. Tá? É a emenda constitucional... Depois eu procuro. O 852C, pessoal, traz para a gente o princípio da unicidade das audiências do rito sumaríssimo. Na verdade, essa ideia de audiência una é uma ideia que permeia toda a CLT. Né? Quando a CLT foi pensada, quando o processo do trabalho foi pensado, ele foi pensado para ter uma audiência só, de modo que nessa única audiência eu faria todos os atos, desde a proposta conciliatória até a sentença do juiz do trabalho. Evidentemente, pessoal, que na prática isso não acontece. E não acontece especialmente porque hoje a gente tem aqui no nosso TRT, por exemplo, e certamente tem em outros TRTs também, o Centro Judicial de Solução de Conflitos, o CEJUSC. E esse CEJUSC conta com uma série de profissionais que são conciliadores, e eles fazem apenas a primeira proposta conciliatória, recebem a defesa, e aí, se precisar, para uma... Olha a Siri falando aqui comigo. E se for preciso, eles encaminham para fazer uma perícia, ou então eles abrem prazo para réplica, ou então eles designam uma audiência de instrução perante o juiz do trabalho. Então, independente do rito, a gente hoje tem audiências que são sempre bipartidas, né? Dificilmente a gente tem uma audiência una. Mas lembrem-se que a CLT quer que a audiência seja una. Tranquilo? 852D vai trazer para a gente uma das positivações do princípio inquisitivo. Né? Princípio inquisitivo diz para a gente que o juiz tem uma ampla liberdade no processo para ele poder determinar as provas que vão ser produzidas, para ele organizar o procedimento. A gente tem um procedimento, né, no processo do trabalho pouco definido pela CLT. A CLT só fala para a gente assim, ó, vai ter uma petição inicial, notificação do reclamado, na audiência eu vou ter pregão, primeira proposta conciliatória, apresentação de defesa, réplica,
Oitiva do reclamante, oitiva do reclamado, testemunhas do reclamante, testemunhas do reclamado, razões finais no prazo de 10 minutos, segunda proposta conciliatória e sentença. Notem que muita coisa não foi dita pela CLT. E alguns doutrinadores defendem que esse silêncio da CLT, na verdade, é um silêncio eloquente, ou seja, é um silêncio que quer dizer algo. E para esses doutrinadores, o silêncio da CLT, ao não dizer detalhes de cada um dos atos processuais, é justamente possibilitar que o juiz tenha uma ampla liberdade na condução do processo. E aí a gente vai falar, então, de princípio inquisitivo, beleza? Está previsto, além do 852D, no artigo 765, deixa eu confirmar, artigo 765 da CLT, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Evidentemente, pessoal, que além do princípio inquisitivo, a gente tem aquela aplicação do artigo 769, né? Vai dizer para a gente que, nos casos omissos, havendo compatibilidade, o juiz do trabalho deve aplicar o processo comum. Tranquilo? Vamos voltar lá, então, para o artigo 852. Só um instantinho, porque eu acho que vai começar a chover. Rapidez. Quem tem janela aí para fechar, corre. Voltei. Coisas do teletrabalho, né, pessoal? Então, o 852D vai falar para a gente aí de princípio do inquisitivo, né? Vai falar, inclusive, que o juiz deve, de uma forma mais especial, se atentar às regras da experiência comum ou técnica na hora de apreciar a prova, né? Então, eu tenho uma liberdade na condução do processo e também uma liberdade maior na análise da prova que foi coletada. Beleza? Aqui, ó, o juiz vai utilizar os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, e isso está disposto aqui no 852E, mas se aplica a qualquer procedimento, né? A ata de audiência não é aquela ata completona do procedimento ordinário, mas também não é aquela ata que não traz praticamente nada, como é o caso do procedimento de alçada, né? As provas vão ser produzidas em audiência, e aqui a gente não está falando mais de uma peculiaridade do procedimento sumaríssimo, também no procedimento ordinário, todas as provas são produzidas em audiência, independente de ter havido pedido prévio, tanto é assim que a gente vai ver que as testemunhas na audiência trabalhista comparecem independentemente de pedido, independentemente de intimação, independentemente de terem sido arroladas, né? Parágrafo 2º traz esse sim uma peculiaridade. No procedimento sumaríssimo, o máximo de testemunhas é de 2, né? 2 para cada parte. Já no procedimento ordinário, a gente tem 3 testemunhas, beleza? Então, procedimento ordinário, até 3 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, até 2 testemunhas. Parágrafo 3º também vai falar de uma coisa importante. Lembra que eu disse para vocês que as testemunhas comparecem independentemente de intimação, independentemente de terem sido arroladas? Pois bem, no procedimento ordinário, que é aquele de mais de 40 salários mínimos, se a testemunha não comparecer na audiência, na própria audiência a parte fala: excelência, a minha testemunha fulana de tal não compareceu, eu gostaria que o senhor intimasse. Então o juiz vai lá e manda intimar essa testemunha para uma nova audiência. Se ela não comparecer, condução coercitiva. No procedimento sumaríssimo, o juiz só vai fazer isso se a parte comprovar que convidou. Então, eu tenho que levar um print de WhatsApp, eu tenho que levar
uma carta com AR, né, dizendo que aquela testemunha foi convidada, sob pena do juiz indeferir a intimação dessa testemunha e seguir o processo e provavelmente sentenciá-lo. Beleza? Aqui no parágrafo 6º, a gente tem duas informações importantes. A primeira delas é o prazo para manifestação sobre o laudo pericial. Né? A gente tem um prazo aí de 5 dias, um prazo comum. Ou seja, reclamante e reclamado, simultaneamente, durante 5 dias, poderão se manifestar sobre o laudo pericial. E com isso, eu quero também tirar da cabeça de vocês a ideia de que o procedimento sumaríssimo não admite prova pericial. Tem nada a ver, tá, pessoal? O procedimento sumaríssimo admite, sim, a produção de prova pericial. E, inclusive, é muito frequente que tenha perícia dentro do procedimento sumaríssimo. Perícia para verificar se teve insalubridade, se teve acidente de trabalho, se tem que fazer o pensionamento, se teve dano estético, se teve dano material, né? Então, perícia é totalmente compatível com o procedimento sumaríssimo e, uma vez intimadas as partes quanto ao laudo, elas vão ter o prazo comum de 5 dias para se manifestarem. Show? Bom, basicamente é isso sobre o procedimento sumaríssimo. Sobre o inquérito para apuração de falta grave, eu quero destacar para vocês algumas coisinhas. A primeira delas essa é uma ação que a gente tem uma inversão de polos, né? O inquérito para apuração de falta grave é uma ação que é ajuizada sempre pelo empregador, sempre, sempre, sempre. E ela serve para determinadas situações em que o direito potestativo do empregador de demitir o seu empregado é limitado. O que eu quero dizer com isso? Aquele empregado que goza de uma garantia provisória de emprego, como é o caso, por exemplo, do dirigente sindical, ele não pode ser demitido, né? Ele não pode ser demitido desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do mandato, beleza? Nesse período, se o empregado cometer alguma falta grave, aí sim ele poderá ser demitido. Mas, para ele ser demitido, o empregador vai ter que entrar com um processo na justiça pedindo que o juiz do trabalho autorize. E aí, então, por isso a gente tem essa inversão de polos. Importante notar, pessoal, que o artigo 853 da CLT traz um prazo decadencial, muita atenção, um prazo decadencial de 30 dias para ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave. 30 dias a contar da suspensão do empregado. Então, o empregado comete uma falta grave, artigo 482 da CLT, o empregador suspende esse empregado e, durante 30 dias, ele pode ajuizar o inquérito para apuração de falta grave. Passado esse prazo de 30 dias, o empregador perde o direito de demitir aquele empregado. Ele não vai mais poder ajuizar o inquérito e não vai mais poder demitir aquele empregado por aquele fato que foi cometido, né? Claro que se o empregado cometeu uma nova falta grave, poderá o empregador suspender de novo e ajuizar o inquérito em 30 dias decadenciais. Notem que, se o juiz do trabalho julga improcedente o inquérito para apuração de falta grave, o juiz do trabalho está dizendo assim, olha, o empregado não cometeu falta grave, consequentemente não vai poder demitir. E aquele período que o empregado ficou suspenso vai ter que ser pago. Porque vocês devem se lembrar que na suspensão eu não pago salário, né? Então, suspendo o empregado estável que, teoricamente, cometeu falta grave, paro de pagar o salário. Entro com a ação, entro com o inquérito para apuração de falta grave. Juiz do trabalho julga improcedente, significa que eu tenho que readmitir aquele empregado, né, e reconduzi-lo, e aí eu tenho que pagar os salários que não foram pagos durante o período de suspensão. Por outro lado, se o processo for julgado procedente, o contrato de trabalho vai estar extinto por justa causa e, consequentemente, aquele empregado vai receber apenas as suas verbas referentes a direitos adquiridos, né?
saldo de salário, 13º vencido, férias vencidas, não vai ter multa de 40% da FGTS, não vai poder movimentar o fundo de garantia, não vai ter direito a aviso prévio, não vai poder movimentar, não vai poder receber seguro-desemprego, né? Tudo aquilo que a gente já estudou lá em direito material do trabalho. Beleza? Vejam, então, pessoal, que o inquérito para apuração de falta grave é uma ação que a gente fala que é uma ação dúplice, beleza? Deixa eu anotar aqui, ó. O inquérito é uma ação de natureza dúplice. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente de pedido do réu, o julgamento da improcedência gera direitos para esse réu. Então, o juiz sempre vai reconhecer direito para uma das partes. Tranquilos? Dúvidas? Não? Zero dúvidas? Será que eu estou online ainda? Estou. Ninguém mandou WhatsApp. Diga, Daniel. Sem dúvida nenhuma, senhor. Só pode repetir de novo aquele que eu disse do... que eu esqueci de anotar o último do... tem um aqui. Regional... Aquele esqueminha que o senhor falou no começo. Esse que eu botei no chat? Até 2 salários mínimos, é isso? O senhor botou no chat? Ah, tá. Estou mandando de novo para você ver. Até 2 salários mínimos, procedimento sumário ou rito de alçada, regido pela Lei 5584, de 2 a 40 rito sumaríssimo, mais de 40 rito ordinário. Professor, mas o senhor não ensinou rito ordinário. Por que eu não ensinei rito ordinário? Porque ele não tem peculiaridades. Beleza? Ele vai aplicar aquela regrinha geral que a CLT só traz para a gente, que é petição inicial, notificação, audiência. Na audiência vai ter pregão, primeira proposta conciliatória, apresentação de defesa, réplica, oitiva do reclamante, oitiva do reclamado, testemunhas do reclamante, testemunhas do reclamado, razões finais em 10 minutos, segunda proposta conciliatória e sentença. Eu não tenho outras peculiaridades. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até semana que vem. Um abraço para vocês.